Como vão? Tudo bem? Hoje é uma segunda-feira, estamos aqui conversando acerca de como é que nós podemos estar trabalhando e fazendo tudo o que estamos fazendo no momento de tantas dificuldades, né? Eu estou aqui aguardando agora a Meire, que mora na Suíça e que tem estado na área da terapia diretamente com os pacientes. Tem uma área bastante interessante que é a área da autopercepção e do crescimento interior, e também como especialista que é na construção de pontes com o seu inconsciente. Nós vamos estar discutindo hoje algumas dessas características de como é que a gente consegue estar nesse momento em frente. Oi, Meire, tudo bom? Oi, Como vai? Tudo bom? Tudo bem? Saudades, irmã. Né? Ultimamente a Uhum. gente não consegue mais se ver pessoalmente, né? Essa é uma questão bastante presente nesse momento, a dificuldade de ir e vir, e o Brasil, como sendo hoje um país que tem dificuldades de trânsito, né? Nós estamos realmente com uma situação em que muitas pessoas que são da mesma família não conseguem muitas vezes se encontrar. Mas nós estamos aqui exatamente para falar sobre isso, né, Meire? Sobre Exatamente. os desafios desse momento. E eu gostaria então de iniciar emitindo pensamentos bons para a humanidade, solicitando ao universo que a gente tenha nesse momento mais paz no mundo, mais compreensão entre as pessoas, mais união de propósitos, de princípios pelo bem comum. Que a gente possa pensar nos inúmeros pacientes que estão em suas casas, que estão nos hospitais, as pessoas que têm perdido parentes, pessoas que têm tido tantas dificuldades, que possam receber uma luz grande do universo e que possam vir instrumentos de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu acredito que a ciência ela precisa trabalhar a favor do bem e a favor daqueles que necessitam. Então, que possamos estar sintonizados com todo o conhecimento do universo e com todas as possibilidades de diminuição do sofrimento. Assim seja. Assim seja. E eu acho também, Nise, que o principal, que justamente essa situação, né, de separação, ela nos traz, então, esse desafio de nós nos unirmos através de outros meios que não a presença física. Então, a gente tomar consciência, né, desse gap, dessa distância que nós podemos sentir e poder enfrentar esse desafio se conectando profundamente com o outro. Independente do tempo, independente do espaço, independente, né, desse nosso condicionamento que a gente tem, da necessidade da presença do outro para poder amar, para poder sentir a emoção livre. Né? Então, a gente poder liberar essa emoção de amor, liberar esse carinho que nós temos pelo outro, liberar de todos os limites que a gente possa ter, do pensamento limitante de que necessitamos da presença do outro, necessitamos da presença física. Isso serve não só para nós, mas para a família que está aqui, mas para os nossos entes queridos que partiram também. Né? Então, nós temos esse condicionamento, que é um condicionamento muito humano, por causa da nossa condição de ser físico, né? De ser vivo, de sentir que para poder amar profundamente, a pessoa tem que estar ali, fisicamente.
E eu acho que esse é um desafio que a gente está vivendo agora, né? De poder ultrapassar essas barreiras da necessidade da presença do outro para amar livremente. Eu acho que você tem razão, porque é como se fosse uma expansão do próprio ser, né? E incluísse o outro. Porque essa sensação de separação, ela é uma coisa também inerente a essa forma como a gente se sente, muitas vezes pequeno, né? Se você vai ampliando o seu ser, vai abraçando o universo, vai abraçando o mundo, né? A gente vai trazendo um outro componente e traz isso para mais perto de si. É como se a gente fosse parte da outra pessoa e a outra pessoa fosse parte da gente, né? O que é a realidade, né? Somos todos um. Somos todas células de um mesmo organismo. Todos nós somos um na consciência. Então, tem a consciência coletiva, a consciência familiar, né? A consciência da espécie. E nesse nível, somos todos um. Né? Então, às vezes, essa situação tão difícil que está acontecendo, porque é separação da humanidade, mesmo nós aqui, presentes, a gente tem que ter distanciamento social. Quer dizer, é esse desafio que foi imposto agora para a humanidade, né? Realmente a gente poder, para a gente encontrar uma solução nisso, a solução vai ter que vir dessa possibilidade de nos unirmos ao outro através do amor, através da liberação das nossas emoções, e não na retenção, porque é isso que machuca, é a gente reter o amor. Então, na realidade, quando você sentir esse aperto no peito, né, como se você estivesse assim, restringindo, né, o seu ser, ou medo, ou um sentimento de angústia, etc., tentar encontrar essa forma de respirar para dentro, fazer com que você conecte com aquilo que tem de mais bonito e mais essencial na outra pessoa, e traga essa outra pessoa para dentro do seu coração. Exatamente. Eu acho que aí a gente vai e daí expande de novo, né? A gente traz para dentro, mas a gente amplia para poder fazer com que isso se metamorfoseie, né? Que tenha uma oportunidade. Assim, que a nossa relação com o outro não seja baseado na tristeza, baseado na saudade, baseado na separação, mas seja baseado no amor. Né? O quanto que, na verdade, quando a gente se relaciona com outra, a gente está se relacionando do medo. A gente está relacionando-se através da distância, através da saudade. E isso tudo ocupa espaço para esse amor. Né? Então, poder liberar. Eventualmente, a gente está se relacionando, às vezes, com o nosso próprio ego, com a projeção da gente no outro. É como se a gente estivesse se projetando e querendo que o outro nos acolhesse da forma como nós gostaríamos, e muito menos como talvez o outro quisesse. Então, essa tem que ser uma troca mais profunda para que a gente possa superar as distâncias, né? E ter uma coisa assim muito grande, né? Dessa oportunidade de fazer com que o universo ele se integre e seja um. Alguém está falando aqui? Minha saúde ficou abalada hoje com a sessão de debate no Senado pelo tratamento do Covid, né? Hoje você teve um debate de 4 horas, né, no Senado, e foi muito importante. Eu aqui, não só como irmã, mas como brasileira, eu te agradeço por esse enorme esforço, enorme trabalho que você fez, sabe, Nise, de ir hoje lá no Senado e durante 4 horas discutir e a base científica mesmo, sabe, do tratamento precoce, de como está sendo vista e analisada isso pelo poder, né, pelo Senado, e assim, eu tenho certeza que a tua contribuição é essencial nesse momento que o país está passando, sabe, você traz, você é uma voz assim que traz, procura a solução, procura realmente encontrar um caminho
né? Onde que a vida vai ganhar no final. Então, eu te agradeço muito, minha irmã. Eu agradeço também. Eu tive que estar bastante conectada com a essência do que eu acredito que é sempre a verdade. E também, assim, com o desafio de trazer essa oportunidade de conversar com essas pessoas, né? Olho no olho, naquele momento, tentando mobilizá-las para o bem-estar da humanidade. O que a gente precisa é proteger as pessoas, dar instrumentos. E aquilo que nós temos nesse momento são esses tratamentos, são essas oportunidades. Mas mais do que isso, eu queria tentar fazer com que todos se agregassem, porque o esforço é conjunto. Eu acho que nós temos que estar absolutamente irmanados, né? Um apoiando o outro e fazendo aquilo tudo que precisa acontecer para a humanidade sair dessa situação. Então, mais do que ficar em polos, né? Conseguir construir as pontes e fazer com que a gente tenha uma coisa mais íntegra, mais bonita. Agora, uma coisa que eu percebi é que a pessoa que fala com o coração e que está realmente preocupada uma com a outra, ela passa isso. É algo que todos percebem, quais são as coisas que nutrem, né? E por que nós estamos aqui. Na realidade, assim, quem somos nós? Por que estamos aqui? Para onde vamos? De onde viemos? Acho que são grandes perguntas que fazem com que a gente tenha, nessa essência da vida, um movimento interior que nos posiciona e nos reorganiza, nos coloca lá na frente. Sempre essa focalizar, né, e continuar com esse foco na vida, continuar com esse foco no bem, continuar com esse foco na solução. Eu não sei como que vai vir, né, a gente faz o máximo, você se esforça o máximo, são vários caminhos, são várias possibilidades, não é que você está aí procurando fazer um remédio ou uma coisa vencer, você está tentando de todas as maneiras chegar no final na paz, na solução. Então, o importante, isso que é a resiliência, né? É de continuar, não importa o que as coisas que estão acontecendo, mas se continuar no teu caminho, na tua verdade, nessa tua energia, e sem se preocupar como as coisas estão acontecendo, mas sabendo que a tua presença, cada passo que você faz, está indo nessa direção. Né, por caminhos tortos que ninguém compreende, mas o importante é que dentro de você esteja realmente firme, né, firme nesse propósito e não se deixar abalar. E tem que ter criatividade, né? Você percebe que às vezes o caminho não é por aqui, é por ali. Você precisa rever até a sua profissão, o jeito que você trabalha, onde você trabalha. Você tem que ampliar os seus horizontes, construir novos potenciais, né? Você mesma, nesse momento de grandes desafios, você está fazendo mais vídeos, mais aulas, organizando cursos. Hoje eu lancei meu curso, por sinal, eu lancei um curso, semana que vem eu passo mais informações, mas um curso para parar de fumar online, né, que é um processo que a pessoa vai fazendo esse processo, o próprio corpo rejeita o cigarro, né, porque é um trabalho assim de desconstrução do vício, em todos os seus passos. E aí não sobra pedra sobre pedra. E eu sei disso por experiência própria. E já centenas de pessoas já pararam, milhares até. E eu acho que é por aí, sabe? A gente trazendo as nossas possibilidades e iluminando, né? Pedrinha, lugarzinho por lugarzinho, né, Nilce? Muito obrigada, Meire, porque você fez esse curso no meio dessa pandemia para as pessoas pararem de fumar gratuitamente. Então, eu acho que essas coisas
são assim maravilhosas, né? A gente Eu poder... fiz gratuitamente por 10 anos. Agora, Exali, eu ofereço assim, todo o conhecimento gratuito. Se as pessoas quiserem depois comprar as meditações e tudo, né, que eu organizei, aí elas podem comprar, mas elas têm todo o conhecimento. Isso eu ofereço num webinar gratuito que elas podem assistir. Eu passo semana que vem as informações. Mas o interesse até porque as pessoas que fumam, elas estão gastando dinheiro, tá? Né? Com o vício. Elas estão gastando esse dinheiro, sabe? E é importante para elas compreenderem o valor da vida delas. Né? O quanto que elas já gastaram, o quanto que elas vão gastar, e o quanto que elas vão, que elas estão dando a vida delas para esse vício. Na Né? realidade, eu fiz assim bastante trabalho de controle do tabaco e participei de várias campanhas nacionais e internacionais para diminuir o tabagismo, inclusive escrevi artigos em relação ao cigarro eletrônico também para diminuir o cigarro eletrônico. Mas uma das coisas que mais me impressionou é a força que o hábito de fumar tem sobre a gente. Quando a gente já fumou alguma vez na vida, eu fumei quando eu tinha 15 anos de idade, depois no começo da faculdade, quando eu percebi que eu ia ficar viciada, eu parei de fumar. E nessa época todo mundo fumava, né? O jovem fumava, era até charmoso você fumar. E eu percebo que num determinado momento, há uns 10 anos atrás, eu estava em Portugal, todo mundo fumava e veio aquela vontade. Falei, nossa, de onde vem isso, né? E aí eu percebi que eu precisava ser mentalmente hábil para eu não entrar naquela necessidade. Então foi muito importante eu perceber isso dentro de mim mesma. A gente aqui está também num processo pessoal de construção e também num processo pessoal de resiliência, de conseguir construir novas pontes, de conseguir encontrar novas saídas, né, para determinadas soluções. E durante o período noturno, muitas vezes, você integra os conhecimentos do seu inconsciente e de manhã surgem soluções inusitadas. Ou quando você vai nadar, ou quando você vai caminhar, eventualmente, naquele momento, você pode ter acesso a um conteúdo do seu inconsciente que integra todo o seu conhecimento. Então, é Gestalt. A gente chama de Gestalt. É como se fosse um insight, olhar dentro, né? Esse olhar dentro, ele pode acontecer em qualquer momento da sua trajetória, mas isso te dá uma certeza nítida de qual é o caminho pelo qual você deve trilhar. Exatamente esse curso que eu criei é baseado em todos os exercícios de autoobservação e autoconscientização. E aí você vai se conscientizando de cada passo que você criou, como você criou o vício, você vai descriar passo a passo. Você vai sair da hipnose que você mesma criou, né? Porque é uma autossugestibilidade, é uma auto-hipnose, você vai criando imagens internas. Então, o trabalho que eu faço todo, você mesmo disse, é charmoso. Por quê? Porque tem uma imagem interna que liga o cigarro ao charme. Então, o que eu faço às pessoas é tomarem consciência de cada uma dessas imagens internas que ela criou ali dentro. Entende? Como que são os estereótipos internos, como que é a autoimagem que ela criou, ainda mais fumante, né, começa muito jovem, então você construiu a sua personalidade juntamente com a presença do cigarro, então tem que desconstruir isso. Então a Lê está perguntando assim, ela tem DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, e gostaria de parar de fumar. Esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é querer parar. O segundo ponto é você se conscientizar de todas as estruturas que fazem com que você mantenha o vício. Quais são os gatilhos, quais são as coisas que... Então, isso daí, eu passo depois o link do webinário gratuito. É 1h30, onde eu explico cada um desses passos. Tá? Perfeito. Eu passo esse webinário, aqui eu vou passar, é que eu não tenho ele de cabeça agora, sabe? Para saber. Mas eu passo depois o webinário, o link do webinário. Eles podem entrar no seu blog,
no seu Insta. Não, mas o meu site não está ali. Eles podem entrar na minha página, que é www.neiriamaguchiacademy.com. E ali dentro mas aí já tem um método, mas no método você pode ter acesso ao link do webinário gratuito, tá bom? Então isso vocês podem ver. Você vê como a gente não pode contar antes o que vai fazer a semana que vem, porque a gente vai puxando e já sai essa semana toda. Mas a semana que vem eu estou tudo organizado. Porque, assim, o fato é que já despertou uma curiosidade, uma necessidade, né? Ótimo. A gente vai construindo as coisas. Mas, então, eu acho que a gente tem, assim, essa oportunidade de olhar de uma forma de perspectiva para dentro, né? Você pode se olhar de fora para dentro, você pode se olhar de dentro para fora, avaliar em que momento da vida você está, quais são as características que você precisaria trazer para integrar melhor a sua personalidade, o seu interior, e de como é que a gente vai dar um novo passo. Você falou de uma maneira super bonita, assim, poética, eu vou falar de uma maneira bem objetiva. Você perceber os programas que você herdou, encontrar os vírus que foram colocados no teu programa, passar um antivírus e fazer um update. Quer dizer, não é nada poético, mas é isso que a gente tem que fazer. Você tem que se dar conta agora que muitas vezes a gente está vivendo programas que foram herdados. Ou então programas que você instalou quando você ainda era muito, muito jovem. E aí, de tempos em tempos, a gente precisa reanalisar os nossos programas, passar o antivírus e instalar novos programas mais adaptados à nossa situação. Né? E não continuar vivendo situações novas com programas velhos que não funcionam. Que é isso que a maioria das pessoas fazem. Então, essa capacidade de autoanálise, tudo isso que é o conheça-te a ti mesmo, né? E conhecer a Deus e o universo. A gente tem que fazer esse processo de autoconhecimento constante. Conhecer como você se criou, como você chegou até a pensar como você pensa. Né? Em que ponto que você aprendeu o que você sabe de você mesma. A autoestima, ela não é uma coisa que a gente nasce. A gente cria autoestima, a gente vai criando ponto por ponto. A autoestima é a opinião que você tem de você mesmo. Né? Onde que está a tua cota como é que a gente fala? De popularidade com você mesma. Né? A tua popularidade com você mesma. Então, essa popularidade que você tem, essa opinião que você tem de você mesma, você aprendeu. Então, a gente tem que compreender como a gente aprendeu. Eu aprendi com uma menina de 12 anos, a opinião que eu tinha de mim quando eu tinha 12 anos. Quer dizer, a gente pode ficar a vida inteira baseada na opinião de uma jovem ou de uma criança. Então, você tem que parar uma certa hora e poder fazer esse update. Nós temos todo o poder de fazer isso. Eu acho que assim, você poder fazer uma terapia, você poder fazer essa percepção interior, trabalhar os seus inconscientes e melhorar a sua relação com a vida é essencial. Principalmente quando você fala de enfrentamento de situações inusitadas, onde as coisas são absolutamente novas e onde a gente precisa construir novos paradigmas, né? Totalmente. Então, para mim tem sido sempre um processo de crescimento. Mas o que você colocou logo no começo é integrar o outro dentro da gente. É olhar para a pessoa e enxergar a pessoa. E não assim ficar com a sensação de que você já sabe tudo e que não deve ampliar mais. Então, com o olhar do novo, acolher a outra pessoa dentro de si, apreciar o que ela tem de bom, o que ela pode te trazer, né? Então, acho que é uma maneira de construir esse movimento. E com isso,
tem uma coisa que se chama linguagem não verbal, né? E quando a gente aprende essa linguagem não verbal, que é aquela que você troca com as outras pessoas, mesmo, por exemplo, eu tratava de pacientes alemães numa época que eu não falava muito alemão, lá em Stuttgart. Eu tratava de autistas, né? Porque eu também não falava alemão, então me deram os autistas e era totalmente linguagem não verbal entre eu e eles, né? Você trabalhou no Bodensee, né? Naquele lar de crianças excepcionais na sua juventude. E eu me lembro como você se comunicava com eles. Como você, alguns assim, eles eram seres quase da natureza. E você se comunicava de coração para coração. Eles te ouviam, eles seguiam, eles sabiam que você estava cuidando, eles sabiam que você estava ali para eles, não é? Então, isso é muito, muito importante também. A pessoa percebe quando você está aqui para o outro. E é como eu me sinto com relação aos meus pacientes e ao meu país. Nesse momento, com tantas dificuldades, a gente está aqui para o outro. A gente está aqui tentando reconhecer nas estratégias tudo aquilo que é possível. Eu, por exemplo, fiz um contato com vários grupos, o Conselho Nacional de Secretário de Saúde Municipal, de Secretário de Saúde Estadual, a gente buscar conceitos novos, como voltei. Um pouquinho. É que apertei. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência no Bodensee, lá da Alemanha, com essas crianças e jovens excepcionais, porque eu me lembro de você andando com eles na floresta, não é? E conduzindo, eu fui lá visitar um pouquinho e fiquei bastante impressionada. Isso faz 30 anos, né? Mas parece que é uma experiência importante. Às vezes eu tinha uma criança que era bem autista, o Raiko, ele tinha 7 anos, mas tamanho de 3 anos com hidrocefalia. E a única ligação que ele tinha com o mundo era a boca. Tinha uma boca enorme, ele comia tudo, até vela. O que tivesse na frente dele, ele comia. E às vezes, eu ficava até 1 hora na frente dele, só assim, tentando sentir que veio ele por dentro. Eu sabia que tinha uma chave para entrar dentro dele. E a chave, ele não ia encontrar essa chave. Eu tinha que encontrar a chave para poder abrir. Então eu ficava lá tentando, ficava copiando os gestos dele, ficava copiando os sons. E aí, eu fui, claro, orientada espiritualmente, mas eu senti uma hora que uma parte minha lá no alto, era o meu ser superior, ele se comunicava com o ser superior do Raiko, que era perfeito. E eu senti essa comunicação entre o meu ser superior e o ser superior do Raiko. E aí um dia ele estava ali, né, parado, e eu estava com um amigo meu, a gente estava esperando ele terminar as necessidades dele. E aí eu comecei a copiar o Raiko. Só que dessa vez eu soltei, eu comecei a gritar, e a gritar como ele gritava. Quando eu me liberei, eu gritei igual como ele gritava. Eu senti uma alegria, uma liberdade dentro de mim. Saiu todos os meus limites sociais, tipo, imagina gritar. Saiu todos os limites sociais. Eu senti uma alegria. Na hora, o Raiko parou pela primeira vez, parou assim. Ele começou a dar gargalhada e a me imitar. E aí ele me imitava, aí eu respondia, ele gargalhava mais ainda e imitava. Aí meu amigo disse assim, Miri, você está se comunicando com ele. Aí que eu me dei conta. E a gente estava numa conversa, assim, maravilhosa. Né? E ele começou a andar. Autista, e praticamente... ele começou a andar comigo, né? E a Naomi também teve uma experiência linda, maravilhosa com outro garoto que ele tinha uma síndrome da criança alcoólica, né? Os pais eram alcoólicos, tinham abandonado ele ali. E ele não podia ficar sozinho, ele se batia, se agredia, ele dormia preso, era muito triste. Mas
a Grace, a Naomi, ela dava tanto amor para essa criança, tanto amor, que a criança, pela primeira vez, ela começou a andar sozinha. Ela nunca podia andar sozinha, porque se a gente largasse, ela ia no chão e batia a cabeça no chão, sabe? Ela parou. A Naomi não permitia que ela se batesse. Ela, às vezes ela ficava 2, 3 horas não permitindo que ele se batesse, só dando amor para ele. E pela primeira vez, essa criança também começou a andar sozinha, sabe? E as pessoas falavam assim, ai, não é bom vocês amarem tanto essas crianças, darem tanto amor para elas, porque elas vão sofrer depois. E o que a gente pensava, assim, a gente falava muito, conversava muito nessa época, falava assim, nossa, mas quem sabe é a única oportunidade na vida que essas crianças vão ter de serem amadas. Como que eu vou negar isso a elas? Né? Quer dizer, não Então a dá para gente economizar amor, né? Eu dá, acho que você não deve pensar, se eu der, depois ela não tem. Porque ela conectou de uma tal maneira ali que ela conectou com ela mesma. Eventualmente, ela vai poder conectar com outras pessoas, né? claro, e o amor cura, o amor cura. Né? Às vezes a pessoa está ali a vida inteira e vai ser um dos únicos alimentos assim totalmente voluntários, totalmente amorosos, assim, amor incondicional, sabe? Que elas vão ter na vida. E eu acho uma pena, mas as pessoas tiveram também a oportunidade de aprender, né? Quem sabe? Também brasileiras, né? Nós somos mais amorosos, os alemães são mais fechados, né? Mas esse é não ter medo de amar. Eu acho que isso é importante, é não ter medo de amar. Que lindo. Muito obrigada por compartilhar esse momento conosco. E essas crianças no meio da Floresta Negra, né? Porque era lá em Nossa, Schwarzwald, né? Schwarzwald. E a gente ter essa oportunidade, ainda mais quando a pessoa não tem uma consciência muito direta, muito direcionada, você entra em maior contato com essa essência e aprende que a linguagem não verbal ela faz parte. Mesmo hoje no Senado, quando você via as pessoas, as faces, como o amor ele transforma, como ele quer fazer a diferença, como ele faz a diferença. Então que a gente possa celebrar essa oportunidade de nós estarmos aqui e fazermos a nossa vida valer a pena. Então, muito obrigada a todos. Então, uma boa semana. Tchau, querida. Te amo, Nise. Tchau. Também, querida. Querida irmã. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.